queridos amigos. É com alegria que nós retomamos os nossos estudos. Estamos estudando a obra A Física do Espírito e estamos nos primeiros capítulos da sua quinta parte. Agora, enfim, nos introduzindo no estudo da física quântica, onde nós vamos procurar fazer uma interpretação com base nas teses espiritualistas de Pietro Baldi. Mas convém nós irmos passo a passo, nos inteirando das peculiaridades desta intrigante ciência, para que a gente possa, então, nos aventurar em o mínimo que seja de seu entendimento. Então, hoje nós vamos começar com a história do quantum. E o nosso capítulo se chama O Quantum Vem à Tona. É quando, de fato, começa a história, a surpreendente história da física quântica. Vamos retroceder aos últimos anos do século XIX, exatamente no ano de 1894. Vamos nos situar na Academia Real de Ciências de Londres, numa reunião solene, em que proferia a sua abertura o físico, matemático e engenheiro britânico Lord Kelvin. Nesse dia, Lord Kelvin proferiu uma frase que ficou famosa, ecoou ao longo da história da ciência até os nossos dias. Ele dizia assim: não há nada de novo a ser descoberto na física agora. Tudo o que nos resta são medidas mais e mais precisas. Que frase interessante, né? Nas portas do século XX, Lord Kelvin, então, relata que já não havia nada mais a ser descoberto pela física. Tudo estava muito bem determinado. Ele se chamava William Thomson e trouxe grandes contribuições para o conhecimento da ciência, no campo da eletricidade, da termodinâmica. E William Thomson foi o criador da escala térmica chamada Kelvin, né? Escala Kelvin, uma medida importante de temperatura, muito usado por pesquisas e dados científicos. E, a certa altura de sua vida, ele foi agraciado com a nobreza britânica, um dos poucos cientistas a alcançar esse título, de Lord Kelvin. A partir daí, ele passou a ser chamado de Lord Kelvin ou simplesmente Kelvin, mas o seu nome real era William Thomson. Então, Lord Kelvin refletia o grande entusiasmo da ciência do final do século XX, quando as chamadas ciências naturais se estabeleciam na história do pensamento humano com preponderância e com grande vigor, estabelecendo naquela época um certo positivismo, onde os seres humanos, inebriados diante daquelas novas ciências que se estabeleciam, nutriam-se de grande entusiasmo e prenunciava-se o controle total do universo em pouco tempo. E, de fato, né, o final do século XIX é uma época fantástica na nossa história, né, na nossa era moderna, né? Logo depois da era vitoriana, o homem entreabria as comportas do cosmos com seus primeiros telescópios, descobria outros mundos, fixava o heliocentrismo e desmantelava, né, as cúpulas vítreas que antigamente encerravam o céu
e o cosmos se entreabria ao infinito. O homem se colocava diante da majestosa grandeza do cosmos. Newton havia calculado com muita precisão as trajetórias dos orbes, e a mecânica newtoniana parecia explicar todos os fenômenos que envolviam movimentos e forças no nosso universo. A intimidade dos seres biológicos era descoberta pelos microscópios. Pasteur, enfim, descobria a causa das epidemias humanas. A patologia começava a ser descoberta na Alemanha por Virchow. Darwin anunciava com estrondorosa voz, entreabrir o século XX, a descoberta da evolução, o grande grito do século XX, né? Evolução. Freud penetrava no inconsciente humano, tudo nessa época, final do século XIX, em que as ciências naturais se estabeleciam. Então, justificava-se essa ideia positivista do Lord Kelvin, né? De que tudo havia sido descoberto. Então, a ciência alimentava a mente humana com uma visão de mundo onde tudo parecia muito bem estabelecido, a visão de um mundo mecanicista, ao mesmo tempo que trazia à tona o materialismo. Então, iniciava-se com vigor, fixava-se com vigor na mentalidade humana o materialismo, o mecanicismo e o atomismo, configurando, então, uma visão de universo, o universo como uma entidade estática, estável, feita de engrenagens perfeitas, subordinada por inteiro nas leis newtonianas, imersa num espaço estático, em um tempo absoluto. Então, essa era a visão de mundo daquela época, dualizada entre espírito e matéria. E a ciência vivia, então, no seu nascimento, um grande sentimento de determinismo, de objetividade. Empregava o reducionismo para estudar todos os fenômenos, né? Desmantelava tudo para, ao descobrir as suas menores partes, entender o todo. Então, era um mundo dualista, né? Dividido entre matéria e espírito, entre ciência e religião, entre alma e corpo, e estabelece-se o mecanicismo e o materialismo como verdades fundamentais que vão emoldurar a visão de mundo da época, né? A ciência começa a tratar o homem como uma máquina, a biologia começa a estudar os seres vivos também como máquinas. O universo é uma grande máquina, é um grande relógio. E parecia que tudo, de fato, iria ser, em pouco tempo, descoberto, né? Tudo estaria muito bem determinado. Até que um fato interessante vai despertar a atenção dos pesquisadores. E surge alguém também com um grande papel a cumprir no início do século XX. Na cidade de Kiel, norte da Alemanha, no ano de 1858, nasceu Max Planck. Ele tinha um grande pendor pela música, dizem que tocava o órgão e cantava muito bem, vinha de uma família protestante, os pais eram teólogos, mas ele tinha também um pendor pela física e pela matemática. Aos 16 anos, ele foi se aconselhar com um amigo da família, von Jolly, que era um físico, e o von Jolly, diante daquele jovem de 16 anos, ele recomendou que fosse estudar música, porque não havia mais nada a ser descoberto na ciência. A ciência já estava, contudo, muito estabelecido. Que ele se dedicasse ao órgão ou ao piano. Mas Max Planck resolveu ingressar na Universidade de Munique no curso de matemática e de física. E assim foi. No ano de 1890, na Alemanha,
começava-se a fabricação das primeiras lâmpadas elétricas. E um fabricante de lâmpada procurou Max Planck. Atentem para essa história, porque raros são os livros de ciência que relatam esse fato, né? Eu encontrei em um único livro. Relata-se que um fabricante de lâmpadas procurou Max Planck, físico recém-formado quase, porque ele queria determinar com precisão a quantidade de energia emanada pelas suas lâmpadas. E precisava-se conhecer uma fórmula que calculasse a quantidade de energia emitida por um corpo aquecido, porque todo corpo, quando aquecido, vai emitir uma radiação. E ele queria saber, então, como medir essa radiação. Ele não sabia que aí estava um dos grandes problemas da física naquela época. Não se conhecia ainda uma fórmula que relacionasse a quantidade de energia que um corpo recebe com a quantidade de energia que ele emite. Não se conhecia essa relação. O que se sabe é que, à medida que nós fornecemos calor para um corpo, esse corpo passa a irradiar energia, né? Imagine, por exemplo, o ferro nos altos fornos, né? Ele irradia uma luminescência alaranjada, amarela, e quanto mais temperatura nós fornecemos a qualquer substância, dali um pouco ela vai irradiar uma luz azulada, assim sucessivamente, né? Então, essa é a chamada radiação térmica, né, dos corpos aquecidos. E a ciência ainda não sabia como calcular, porque havia uma certa incongruência nessas aferições. Porque se esperava, como é muito lógico, que à medida que você fornecesse calor para um corpo, aquele corpo iria emitir cada vez mais irradiação energética. Fótons, né, brilhos, luz, iriam aumentar, né? Então, se esperava um aumento crescente e contínuo da emissão de energias de um corpo aquecido. Mas não era bem assim. A ciência fazia experiência com os chamados corpos negros. Por que corpos negros, né? Vocês vão ao livro de Histórias das Ciências, vocês vão encontrar lá, né? Ah, sim, a irradiação dos corpos negros, né? Por quê? Exatamente porque o negro, né, o corpo, um objeto negro, ele absorve todas as irradiações e não emite. Portanto, a emissão de energia de um corpo negro é exatamente aquele que provém do seu aquecimento, e não energia que ele está refletindo do meio ambiente. Um outro corpo que não seja negro vai refletir um pouco de energia do meio ambiente para, então, refletir as energias que ele recebe através do calor, né? Portanto, o corpo negro seria mais fiel para se estudar a emissão de energias de um corpo aquecido. E a ciência não conhecia ainda essa fórmula. Mas havia uma incongruência porque as aferições não eram compatíveis com o que se esperava. Não havia como combinar as mensurações dessas energias com o que se esperava, né? Nós não vamos nos encontrar aí com a famosa catástrofe ultravioleta, que é um fenômeno inesperado que ocorre na irradiação dos corpos aquecidos, que está também, né, envolvido nessa história. Mas nós não vamos falar da catástrofe ultravioleta, porque é um assunto um tanto complicado para nós, né? Não vamos penetrar tanto assim, não precisamos. Basta sabermos que não existia ainda uma fórmula. E o Planck, depois de pesquisar, de estudar, de meditar, ele chegou à conclusão que a única forma de fazer com que as medidas coincidissem com os seus cálculos era tratar a energia como se a energia fosse emitida em pacotes e não de forma contínua. Algo
que ninguém havia pensado, porque a energia parece ser uma emissão contínua. A emissão de calor, por exemplo, à medida que um ferro esquenta, você vai sentindo um aumento daquele calor de forma contínua. Essa é a impressão que nós temos. Mas então ele teve essa ideia de tratar essa energia como se ela estivesse sendo emitidas em frações, em pacotes. E deu certo. Conferiu com a experiência, conferiu com as suas medições. Então, ele bolou uma fórmula para medir a emissão de energia de um corpo aquecido, né? Que é energia igual constante de Planck vezes frequência. Constante de Planck é H. Então, essa é a primeira fórmula da física quântica. Aí está nascendo a física quântica. Ele chamou esses pacotezinhos diminutos, porque eram diminutíssimos, segundo os seus cálculos, ele chamou isso de elementos de energia. Mas ele achava que isso não era natural, isso era um artifício matemático, para que ele fizesse coincidir as medidas com a fórmula. Então, ele chega a proferir, a proferir num dos seus trabalhos. Foi simplesmente um ato de desespero. A única maneira que ele encontrou de fazer com que as mensurações coincidissem com os cálculos era tratar a energia como se a energia estivesse empacotada, ela estivesse granulada, ela estivesse fracionada em pedacinhos pequenininhos, que ele chamou de pacotes de energia. E no dia 14 de dezembro do ano de 1900, ele apresentou na Academia de Ciências de Berlim o seu famoso trabalho, a certidão de nascimento da física quântica, mas ele não sabia que estava criando uma nova ciência. Ele apresentou o trabalho intitulado Teoria da Lei de Distribuição de Energia do Espectro Normal. Os seus compatriotas, os seus amigos, né, que acompanhavam lá na Academia de Ciência a sua apresentação, acharam o trabalho muito simplório, até mesmo tolo, que não poderia ser levado a sério, apesar das evidências experimentais, porque isso era estranho à natureza, não era o esperado. E o Planck até concordou que ele, de fato, havia apresentado aquilo como uma solução plausível para a mensuração das energias irradiadas por um corpo aquecido, mas que ele esperava uma melhor explicação. E o assunto morreu, ninguém levou a sério o seu trabalho. De forma nenhuma, ele parecia exótico, tratar a energia como se ela fosse uma poeira feita de grânulos. Como pode isso, né? A ideia que o homem sempre teve de energia como fluido, algo contínuo, né? Uma emanação sem solução de continuidade, é a ideia que nós mesmos temos de toda a irradiação energética, né? É que é algo contínuo, contínuo como uma água que flui de uma torneira, que você a percebe inteiramente contínua, embora na intimidade ela esteja feita de grânulos, que são as moléculas de H2O. Então, a energia seria assim também. Lá na intimidade, ela estaria feita por grânulos. E isso parecia muito estranho à concepção humana. Não foi levado a sério o nosso Planck. A história se repete, né? Até que vem, surge o nosso Einstein. No dia 30 de abril de 1905, 5 anos depois que Planck havia, então, lançado a sua teoria, publicado o seu trabalho, 5 anos depois, o Einstein publica um trabalho em que ele declara que a única forma de explicar o efeito fotoelétrico seria considerar a luz feita de grânulos.
de elementos de energia cujos valores eram exatamente os mesmos calculados por Planck. Então, esse trabalho veio à tona sobre o efeito fotoelétrico no dia 30 de abril de 1905, o chamado Annus Mirabilis de Einstein, que nós já conversamos sobre ele. Einstein tinha 26 anos, e ele, então, apresentava a ideia de que a luz estava feita de corpúsculos diminutíssimos, que logo foram chamados de fótons. Estava feito de grânulos. E ele empregava a fórmula de Planck para calcular exatamente o efeito fotoelétrico. E verificou uma perfeita exatidão com a realidade. Einstein explicava o efeito fotoelétrico, que vocês sabem que é a capacidade que tem um metal de gerar energia quando recebe a incidência de uma luz. Temos aí as nossas placas fotovoltaicas que geram eletricidade mediante este efeito. Este efeito não tinha ainda uma explicação dentro da ciência, e Einstein, então, resolve o enigma do efeito fotoelétrico aplicando o raciocínio ou a descoberta de Planck. Então, nesse ponto, o Einstein propõe generalizar os pacotes de energia para todas as ações energéticas da natureza. E aí, sim, o Einstein dá o nome a estes pacotes de energias de quanta, que é o plural de quantum, que é uma palavra latina que significa quantidade. Então, é a primeira vez que a palavra quanta aparece, em 1905, quando, então, Einstein chama a atenção para este fenômeno e generaliza isso para todas as energias, e não apenas as energias termodinâmicas, né? as energias da irradiação térmica. Né? Então, Einstein declara neste trabalho que a energia não é continuamente distribuída, mas consiste num número finito de quanta de energia. Esta é a frase famosa. A energia não é distribuída de forma contínua, mas ela consiste em números finitos, quanta de energia, grânulos de energia. Os historiadores dizem que neste dia, 30 de abril de 1905, é que realmente nasce a física quântica, que Max Planck é o seu criador, mas quem vai dar forma, quem vai chamar atenção ao mundo, quem vai ser o padrasto da ideia é o Einstein, que o Einstein, então, é que vai batizar o menino e trazê-lo para a nossa realidade, né? Ou a menina, né? A física quântica, né? Aí sim inicia-se a física quântica. Então, nós devemos, mais uma vez, lembro que na história do átomo, né, foi o Einstein que, né, trouxe o átomo à tona, e agora é novamente o Einstein, com o seu brilhantismo, é quem vai trazer o quantum à tona, é que vai despertar a atenção do mundo para esta nova forma de se estudar as energias, e vai permitir o nascimento da física quântica e o estabelecimento de uma nova visão de mundo, de uma forma diferenciada de enxergar a realidade. Na nossa próxima conversa, nós vamos falar sobre isso, né? Nós vamos estudar a granularidade do universo e vamos ver o que significa isso, por que isso é tão importante, de onde que vem isso, quando vamos começar, então, as nossas interpretações do fenômeno quântico, né? Mas guarda, então, esta história. É o nosso Einstein que vai, então, trazer à tona o fenômeno quântico, vai dar nome à ciência, porque a partir daí, né, essa ciência será denominada física quântica, que significa física das quantidades mínimas. Os físicos usam também a palavra discreto, né? Física das quantidades discretas. A gente ouve muitos físicos falarem
quantidades discretas, que quer dizer as quantidades mínimas possíveis. Este mínimo é indivisível. Então, é uma fração indivisível, o quanto, né? Muito bem, isso se dá em 1905, o assunto fica um tanto quanto à baila, mas não há um desenvolvimento ainda, até que entra no próximo passo da história do quanto, um dinamarquês, nascido em Copenhague, que é Niels Bohr, que será uma das figuras mais eminentes da física quântica. Quase que um outro pai, né? Se podemos falar dos pais da física quântica, nós teremos que referir-nos a Max Planck, Einstein e Niels Bohr, né? Então, Niels Bohr formou-se em física, naturalmente, e em 1911, 6 anos depois, né, das aferições de Einstein. Aliás, né, vamos lembrar a vocês que Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1922, em decorrência do seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico. Vocês lembram disso, né? E também o Einstein, a essas alturas, havia determinado a natureza dual da luz, porque a luz até então era considerada onda. E vamos estudar isso mais adiante. E veio o Einstein e fala, não, a luz é partícula. Mas, na verdade, havia uma dúvida, é onda ou é partícula, afinal de contas, a luz? Porque, em diversas circunstâncias, ela se comporta como onda. E vem o Einstein falando que só o comportamento da luz como partícula pode explicar o efeito fotoelétrico. Então, a luz é partícula ou a luz é onda? Não podemos responder isso. Mas isso ressalta, né, a essas alturas, né? Mas deixemos essa questão da luz, essa intrigante questão da luz, que vamos voltar a ela mais tarde. Importa-nos agora voltar à história do quanto. Em 1911, Niels Bohr vai fazer um pós-doutorado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, sob a orientação do Joseph Thomson, que é chamado J.J. Thomson. Vocês lembram do J.J. Thomson? A essas alturas, vocês devem se lembrar dele. Ele é o descobridor do elétron, o criador do pudim de passas. Lembram do átomo do pudim de passas de Thomson? Exatamente esse Thomson. É lá para que vai o Niels Bohr. Niels Bohr fica 6 meses com Thomson e depois ele passa para o laboratório de Rutherford, em Manchester. Lembra do Rutherford, do átomo planetário de Rutherford? Sim, então ele foi completar o seu pós-doutorado com Rutherford, e o Rutherford estava ainda intrigado com o seu átomo planetário. Lembram do átomo planetário de Rutherford? Que era extremamente elegante, mas as leis do eletromagnetismo determinavam que o elétron terminaria caindo no núcleo atômico e o seu modelo não era viável. Então, o Rutherford deu a Niels Bohr a incumbência de aprimorar o seu modelo atômico. Mas o Niels Bohr ficou muito pouco tempo em Manchester e voltou para Copenhague, ingressando na Universidade de Copenhague, mas com o átomo de Rutherford na sua mente. Como resolver a parada do átomo de Rutherford? E o que o Niels Bohr descobre? Ele faz uma descoberta muito importante. Ele descobre que a única forma de explicar o átomo e a estabilidade dos elétrons em torno do núcleo, tendo em vista que o elétron é negativo, o núcleo é positivo, por que os dois, então, não se fundem? Por que o elétron não cai no núcleo? Ele aplicou a lei de Planck, a esfera em volta do núcleo, chamado eletrosfera. E ele descobriu que a eletrosfera estava quantizada. Ela não era uma região contínua, um espaço contínuo.
não existia um núcleo e um espaço contínuo além do núcleo, onde os elétrons circulavam. Aquele espaço ele estava feito de camadas que obedeciam à lei de Planck. A eletrosfera estava quantizada, estava fracionada em pedacinhos, e os elétrons caminhavam por esses níveis quânticos. Essa é a proposta do Planck, de forma que os elétrons ficavam presos em níveis quânticos que lhes eram permitidos circular ao redor do núcleo, por isso eles não caíam no núcleo atômico. Então, o Niels Bohr aplica a fórmula da quantização da energia à eletrosfera do átomo e descobre que o átomo é uma entidade quantizada, ela está quantificada, a eletrosfera, ela não é contínua. O espaço ali não é contínuo, o espaço está fracionado. A gente não entende muito bem o que é isso, não, mas eles chegam a uma conclusão muito curiosa, é que os elétrons saltam de órbitas, e ao saltarem de órbitas, eles emitem fótons, de tal forma que se o elétron ganha energia, ele sobe um nível na órbita e emite uma energia, né? Tá certo? E se ele perde energia, ele cai para uma órbita inferior. Então, o elétron fica pulando de uma órbita e outra, se recebe energia ou se emite energia, em forma de fótons. Então, se o elétron ganha um fóton, ele sobe um nível. Se ele perde um fóton, ele desce um nível. Só que, ao subir e ao descer, o elétron não percorre espaço nenhum e não consome tempo. Ele simplesmente desaparece da órbita que está para surgir na outra órbita, acima ou abaixo, instantaneamente, porque não há um espaço entre uma órbita e outra. Isso é chamado salto quântico. O Niels Bohr sugeria a existência na eletrosfera atômica de regiões onde não tinha espaço e não tinha tempo, porque há um intervalo entre uma órbita e outra, mas entre uma órbita e outra existe um não espaço e um não tempo. As coisas começavam a ficar muito complicadas, muito diferente do que nós conhecemos na nossa realidade. Isso foi chamado não localidade, que quer dizer não existência de espaço, não existência de tempo. Um domínio atemporal e não espacial. As coisas começavam a ficar complicadíssimas. Mas essa era a proposta de Planck e explicava de forma perfeita o funcionamento do átomo. Explicava um fenômeno até então não explicado, que é o espectro, as linhas espectrais, né? O espectro luminoso de um elemento. Não sei se vocês já ouviram falar do espectro luminoso. O espectro luminoso diz respeito à decomposição da luz quando um elemento a irradia. Então, quando você aquece o hidrogênio, aquece o hélio, aquece o ouro, aquece o oxigênio, qualquer elemento que você aquece, os seus átomos vão ficar excitados, os seus elétrons vão ficar excitados, eles vão mudar de órbita e vão emitir uma radiação. E vão formar, o conjunto dessas radiações vai formar uma luz. A luz do hidrogênio, a luz do hélio, a luz do mercúrio, essa que tem nas nossas lâmpadas, né? E se você decompõe essa lâmpada, perdão, essa luz, se você passa essa luz por um prisma,
ela vai dar um desenho espectral, ela vai mostrar linhas que são típicas daquele elemento e não de outro. Por isso, os astrônomos podem mirar a luz de uma estrela e estudar a composição da estrela, falar assim, essa estrela ela produz hélio, porque a luz que está chegando aqui é de hélio. Olha, nessa estrela tem ferro, porque está chegando aqui uma luz cujo espectro é o ferro, é do ferro. Então, o espectro luminoso é a impressão digital de um elemento, e ela guarda nítida correspondência com a posição dos elétrons girando ao redor do núcleo. Isso foi esclarecido pelo Niels Bohr, e foi uma descoberta fantástica que explicou, então, as linhas espectrais, né? Elas foram decifradas, foram consideradas uma impressão digital eletrônica do elemento, né? E explicada, então, pelo átomo de Bohr. O átomo de Bohr agora é um átomo, então, com camadas quantificadas em torno do núcleo. Inicia-se com Bohr a mecânica quântica, né? Então, muitos historiadores chegam a considerar o Niels Bohr o verdadeiro pai da nova física que nascia. E, num trabalho publicado em 1913, o Niels Bohr declara que a cada descoberta que eram feitas nas pesquisas, as leis físicas conhecidas eram derrubadas, elas não serviam para explicar os fenômenos que se encontravam ali no átomo, né? O fenômeno da quantização, o fenômeno do salto quântico, o fenômeno da não localidade. Então, foi o Niels Bohr que sentiu a necessidade de desenvolver uma nova física para estudar os fenômenos intraatômicos, né? Portanto, meus amigos, na história do quanto, ou história da física quântica, nós podemos dizer que Max Planck a gerou, Einstein a batizou, mas quem a criou foi o seu padrasto, né? Foi o Niels Bohr, porque foi o Niels Bohr que lhe deu um corpo definitivo e fixou o quanto como um dos aspectos da natureza presente em toda a realidade universal. Então, agora o quanto generalizou, se aplicava a todas as energias, se aplicava à estrutura do átomo, explicava o fenômeno fotoelétrico, explicava as linhas espectrais. E era a maneira como a natureza se desenha lá no micromundo, lá no microuniverso. Em 1922, o Niels Bohr foi contemplado, então, com o Nobel de Física pelas suas contribuições ao conhecimento do átomo, né? E ele fez uma interpretação dos fenômenos quânticos em base a uma dualidade, a uma complementaridade, porque logo nós vamos estudar os aspectos de onda e partícula, né, que fazem parte da física quântica. A luz, por exemplo, é onda e partícula, e são estados complementares, são estados que se complementam, por isso ele chamou a sua interpretação de complementaridade, que em 1931 foi denominada interpretação de Copenhague, que é a interpretação mais famosa da física quântica e que nasceu dos estudos de Niels Bohr. Foi o seu amigo Heisenberg, né, que sugeriu essa denominação para a interpretação de Niels Bohr, chamada interpretação de Copenhague ou complementaridade, né? Espero que vocês se lembrem disso, né? E quando, então, chegamos agora em Segunda Guerra Mundial, né, que os nazistas fazem a ocupação da Dinamarca, Niels Bohr era descendente de judeus, a sua mãe era judia, ele se refugia na Inglaterra, e da Inglaterra ele se muda para os Estados Unidos, onde ele vai passar a viver. Ele ingressa no laboratório atômico de Los Alamos, famoso laboratório de Los Alamos, onde vai ser desenvolvido a bomba atômica.
E da mesma forma que Einstein, né? Niels Bohr compreendeu a gravidade da situação, ele era um dos colaboradores do desenvolvimento da bomba atômica, mas ele se sentiu um tanto quanto constrangido diante do imenso potencial destrutivo que o homem se tomava posse, e ele então procura Churchill na Inglaterra, Roosevelt nos Estados Unidos, alertando-o, né, de que a humanidade corria o risco de passar por uma enorme tragédia, seria então uma guerra nuclear. Mas o seu apelo foi em vão, né? No dia 16 de junho de 1945, explode a primeira bomba nuclear no deserto de Novo México, em Los Alamos. Até que depois, né, um mês depois, 2 meses depois, praticamente, né, dia 6 e dia 9 de agosto de 1945, aí a coisa é para valer, né? Os Estados Unidos destrói Hiroshima e Nagasaki com a bomba atômica, que vai coroar todo o desenvolvimento da física quântica. A bomba atômica só foi possível em decorrências dos estudos da física quântica a partir de 1930, quando então é fixado a mecânica quântica, né? Por isso, o Fritjof Capra vai depois, né, nos dizer que a física quântica pode nos levar tanto a Buda quanto a bomba. E realmente ele tem razão, né? Mas a partir de Niels Bohr, a física quântica toma o seu grande impulso e vai se estabelecer como uma nova ciência. Ela ganha corpo. Logo, Niels Bohr recebe a colaboração de um alemão, um jovem alemão, Werner Heisenberg, que se tornou amigo de Niels Bohr. Só um minuto, amigos. Deixa eu ligar o meu aparelho. Bem, então, estávamos dizendo que Niels Bohr vai receber a colaboração de um jovem físico, né, o Werner Heisenberg, um alemão, vai se tornar grande amigo de Niels Bohr. E Niels Bohr o Heisenberg, né, vai se encantar pelas descobertas, as novas descobertas da física quântica. Ele vai fixar o conhecimento de salto quântico e vai ressaltá-lo como algo estranho à natureza, né? Ele vai então fixar também o nosso conhecimento de não localidade, de forma que nesse então a ciência se via diante de fenômenos muito estranhos à nossa natureza, né? As energias quantificadas, as energias granuladas, as energias divididas em pacotinhos, que nós vamos falar sobre isso, né? O salto quântico, a não localidade, estabeleciam padrões de comportamento totalmente inusitados, demonstrando, né, no micromundo, no microcosmo, um universo muito diferente do nosso habitual, e logo se percebe que as leis da física clássica, as leis newtonianas, não podiam ser aplicadas a esta nova ciência. Essa nova ciência precisava de novas ferramentas matemáticas para se estudá-la. E esta, então, é a grande contribuição do Heisenberg, que em 1925 ele faz a primeira vestidura matemática da física quântica. Ele cria a primeira investida de mecânica quântica, né? Onde ele vai, então, criar as fórmulas para se estudar o fenômeno. Ele cria um corpo de expressões matemáticas que é chamada mecânica matricial ou mecânica das matrizes, que vai demonstrar também uma grande coerência com a realidade. É uma matemática extremamente complexa, a mecânica das matrizes, e ela não vai perdurar muito tempo, vai ser substituída por outras fórmulas logo a seguir. Mas foi de extrema importância. E Heisenberg vai anunciar um outro princípio fundamental da física quântica, que vai revirar a ciência de cabeça para baixo
que é o princípio de incerteza, ou princípio do indeterminismo, que nós vamos estudar mais adiante, que, em síntese, quer dizer que no mundo subatômico há um certo caos, há uma certa dificuldade de se precisar os fenômenos. As subpartículas atômicas não podem ser precisamente medidas em suas trajetórias, em suas velocidades. Há um grau de indeterminação, de incerteza. E, então, é evocado o acaso, o caos, para reger este micro-universo. Nós vamos estudar sobre isso, porque isso é muito sério, né? Vai suscitar o Einstein a proferir a sua famosa frase, né? Deus não joga dados. Mas o Heisenberg vai mostrar que, na intimidade atômica, a natureza joga dados. Ali é um jogo de dados, é um jogo de probabilidades. É o que sustenta a matéria, né? É uma jogatina, isso torna-se um grande absurdo, né? Então, nós vamos verificar também que o Einstein, a despeito dele ter dado o pontapé inicial à física quântica, com o efeito fotoelétrico, ele vai ter grande dificuldade depois para aceitar as incongruências dessa ciência. E ele vai morrer convencido de que falta alguma coisa para explicar a física quântica, e não poderia ser da forma como ela vem sendo apresentada, embora a física quântica jamais tenha sido desmentida. Bem, enfim, em 1932, Heisenberg recebe, então, o seu prêmio Nobel pela criação da mecânica quântica, né? A seguir, em 1924, nós vamos nos encontrar, né, retrocedendo um pouco na história, pouco depois de Heisenberg, estamos seguindo mais ou menos a ordem, né, dos pesquisadores, né, o Planck, o Einstein, o Niels Bohr, depois o Heisenberg, e em 1924 nós vamos contar com a presença do nobre príncipe francês, Louis de Broglie. Eu confesso a vocês que eu tenho dificuldade de pronunciar certos nomes da física quântica. Me parece que a pronúncia é mais ou menos assim, né? Louis de Broglie, que também vai fazer um avanço estupendo na física quântica, apresentando a dualidade onda-partícula, que nós vamos conversar sobre isso mais adiante. Depois, em 1926, o austríaco famoso, né, um cientista também bastante famoso, cujo nome é dificílimo de se pronunciar, né, Schrödinger, né, Schrödinger. E de escrever, então, mais difícil ainda, né, Schrödinger. Né, ele vai fazer a sua proposta da fórmula mais famosa da física quântica, né? que se tornou uma fórmula padrão da física quântica, a fórmula de Schrödinger, que veio a substituir a mecânica matricial de Heisenberg. O Schrödinger logo apresenta o seu famoso gato, o gato de Schrödinger. É um gato quântico, é um gato completamente indeciso, ele não sabe direito o que ele não sabe se ele está vivo ou está morto, nós vamos conversar sobre isso mais adiante, procurando entender o que é o gato de Schrödinger, que história esquisita é essa desse gato, né? O gato de Schrödinger. Né? Logo em seguida, nós vamos, na física quântica, reconhecer a grande importância de um outro jovem inglês, nascido em Bristol, que é o Paul Dirac, Paul Dirac. Dirac, alguns falam Dirac, né? Paul Dirac, e era um sujeito extremamente inteligente, dizem que é um dos maiores gênios do século XX, se compara ao Einstein, e ele vai combinar as equações da mecânica matricial de Heisenberg com a mecânica ondulatória de Schrödinger, num formalismo matemático único. Né? Depois, em 1928, ele vai fazer uma outra proeza, que é juntar a mecânica quântica com a relatividade especial de Einstein, e vai criar também equações famosas da física quântica, são as equações de Dirac. E dos seus cálculos, ele faz uma previsão. Ele prevê, por cálculos matemáticos, a existência da antimatéria. E isso em 1928.
E a antimatéria vai ser descoberta 4 anos depois, em 1931, quando se descobre a existência do positron, que é o elétron carregado com energia positiva e não negativa, né? É uma descoberta matemática do Dirac. Então, o Schrödinger e o Dirac vão compartilhar o Nobel de Física de 1933 pelas suas excelentes contribuições à mecânica quântica. Então, basicamente, podemos considerar que em 1930 todo o corpo teórico principal da física quântica estava armado. O arcabouço teórico da física quântica estava já pronto. O quantum veio à tona, afinal, em 1930. Em 1930, a nossa humanidade descobriu que o nosso universo está granulado, está feito de granulozinhos diminutíssimos. A física quântica, a partir de então, vai se desenvolver de forma surpreendente, vai se tornar a teoria mais famosa e mais abrangente já concebida pelo homem. As suas previsões, até hoje, nenhuma delas foi desmentida. Os seus resultados práticos são espetaculares. São os mais espetaculares que propiciaram o desenvolvimento de toda a nossa tecnologia moderna. Então, se hoje nós temos os transistores, os computadores, os chips, né? o smartphone e o laser e diversas outras descobertas, todas elas se devem à aplicação prática da física quântica, a despeito de ser a mais enigmática das teorias já formuladas pelo homem, a mais desafiadora para ser entendida, a mais absurda de todas, de tal forma que o Niels Bohr vai nos deixar uma frase famosa: se você disser que a física quântica é lógica, você não a entendeu. Se você a considerar absurda, você a está compreendendo. Ela é absurda, né? Do nosso ponto de vista, né? A partir de então, a ciência vai dar o seu grande passo, né? Vai começar a construir os enormes aceleradores de partículas, né? Hoje nós temos o LHC, o grande colisor de hadrons. Hadrons são partículas pesadas feitas de ajuntamentos de quarks, né? Por exemplo, o próton e o nêutron são hadrons, né? O grande colisor de hadrons é um imenso anel subterrâneo, tamanho de uma cidade, que está na fronteira entre a França e a Suíça, e é o mais famoso centro de estudo da física quântica na atualidade. Ali, né, as partículas atômicas são aceleradas a grandes velocidades e são, né, lançadas contra anteparos para se estudar o que elas trazem na sua intimidade, né? E ninguém sabe, mas aqui no Brasil nós temos um acelerador de partículas também, sabe? O Sirius, na cidade de Campinas. Eu trouxe até um desenho dele para mostrar a vocês. Bem, outros nomes vão se juntar a este colégio de cientistas que vão se tornar famosos. Os cientistas mais famosos do século XX estão ligados à física quântica, né? Nós temos o Wolfgang Pauli, né, um austríaco famoso pelo seu chamado princípio de exclusão. É um princípio muito interessante. Quando nós estudamos lá as propriedades da substância, nós falamos de um princípio de exclusão da substância, que é o mesmo princípio de exclusão de Pauli, né? Duas partículas atômicas não têm no universo todo os mesmos números quânticos, as mesmas propriedades quânticas, né? Então, não se repete. Toda partícula do nosso universo é única. Isso é muito interessante, né? O princípio de exclusão do Pauli, né? E o Pauli descobriu matematicamente, olha que interessante, né? Como se faz uma descoberta matemática. Ele descobriu um neutrino em 1930. Fazendo os seus cálculos, ele se deparou com uma nova partícula atômica, até então desconhecida. Ele chamou de neutrino, porque ela se originava, segundo os seus cálculos, do núcleo atômico.
uma partícula radiada do núcleo atômico, ele chamou de neutrino, calculou suas propriedades, e o neutrino foi descoberto em 1956, 26 anos depois é que o neutrino foi descoberto, né? Que interessante, não é verdade? E contamos com outros dois nomes que vocês devem guardar, que são nomes famosos, né, da física quântica, que é o Richard Feynman, um norte-americano, sempre risonho, né, muito divertido nas suas aulas. Ele criou seus famosos diagramas para se estudar os movimentos das partículas atômicas. E o David Bohr, também norte-americano, fez uma reinterpretação da física quântica. Bem, então assim nós encerramos esta breve história da física quântica, né, num relato sucinto, onde vem à tona o quantum, que vai se tornar algo que, acredito eu, né, uma das palavras mais badaladas da nossa sociedade moderna, né? Porque tornou-se moderno o quântico. Então, a gente fala de tudo quanto é quântico é moderno, né? Colchão quântico, cura quântica, sexo quântico e vai por aí afora, né? Mas o quântico significa simplesmente aquilo que está feito de quantidades diminutíssimas, porque o quanto vem de quantidade, né? Que é o latim, e quer dizer, então, que as coisas estão fracionadas em pequeníssimas unidades que são chamados quantum. Quanto é a unidade mínima existente no nosso universo. Aí sim, de fato, nós estamos no indivisível. O quanto não pode ser dividido. O quanto não se fraciona. O quanto é, de fato, a mínima porção existente na nossa realidade. Então, nós podemos já começar alguma interpretação do nosso misticismo cristão, né? Porque nós estamos muito interessados em trazer a cosmologia do Cristo para a ciência dos nossos dias. Então, nós podemos dizer que o quantum é a sementinha de mostarda, que Jesus comparou o reino dos céus a uma sementinha de mostarda, a menor de todas as sementes, mas ao desenvolver-se, germinar, ela se tornará a maior de todas, de sorte que os pássaros poderão se sustentar em seus galhos. A maior de todas as hortaliças é oriunda da menor de todas as sementes. Então, o quanto é a sementinha de mostarda do nosso universo, que reúne em si toda a potencialidade divina. Ali está encerrada a substância. Recordam-se da substância de Ubaldi? O elemento formador da nossa realidade, o austro divino, está quantificado no nosso universo, está encerrado em elementos diminutíssimos, que hoje nós entendemos como o quantum divino. O quantum divino não tem tamanho, embora se expresse na unidade divina, ele não tem tamanho porque ele não é espacial. Ele não vibra do tempo porque ele é atemporal. E ele guarda em si todas as potências celestiais que foram tolhidas pela queda do espírito. Nós vamos voltar a essa teoria, mas nós estamos anunciando ou prenunciando para vocês que a quantização da substância divina é um produto da queda do espírito, porque Deus não criou o seu reino em forma de sementes a serem desenvolvidas. O reino de Deus se fracionou em sementes, se prendeu em sementes, a se desenvolverem no fecundo terreno do espaço-tempo para retornarem à sua plenitude. Então, nós temos aí a figura de um carvalho que se transforma em semente, e esta semente guarda toda a potência do carvalho em sua grandeza, e ela quer refazer a grandeza que ela possuía. Por isso, a sementinha estará ávida para se desenvolver e retornar ao estado de plenitude em que foi criado. Então, para nós, o quantum é a sementinha de mostarda, semeada nos campos da vida,
a menor de todas as sementes, mas que florescerá na seara cósmica, tornando-se a maior das obras do Criador, pronta a albergar-nos a todos em seus acolhedores galhos. Então, meus amigos, nós terminamos assim hoje a nossa exposição do quanto. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco, né, dessas nossas digressões, né, dessas nossas elaborações, e estejam cientes aí do que nós vamos estudar daqui para frente, né? Quanto e as suas peripécias, as suas intrigantes peripécias. Bem, eu vou compartilhar a tela com vocês agora. Vamos apresentar ligeiramente algumas imagens para ilustrar o nosso estudo. E aí nós temos a figura do nosso Planck, do Max Planck, o iniciador de toda esta história. Eu costumo dizer que é o mais sério da física quântica, sabe? Os outros físicos quânticos são tanto quanto mais alegres, menos sisudos, né? Mas devemos, então, a este nobre cientista a descoberta de que as energias estão fracionadas em pacotes. Então, aqui nós temos uma maneira, de certa forma, para alguns poderá ajudar, de entendermos como se dá o fluxo das energias no nosso universo. Pensava-se que era assim, energia, frequência, haveria, então, um patamar contínuo, de à medida que você aumenta a frequência, você aumenta também a energia de forma contínua. Mas isto aqui não ocorre na realidade. A realidade é assim, a energia se desenha em pacotes. Ela ocorre aos saltos, ela está empacotada em N1, N2, N3, N4, N5, etc., segundo a fórmula famosa de Planck. Energia é igual a uma constante, é um valor diminutíssimo, 6,02 vezes 10 a menos 23, se não me engano, né? Então, é um número muito pequenininho, ou é menos 32, o Ellison pode me corrigir, eu não estou me lembrando. Mas é um número diminutíssimo, né? Então, a energia é igual a constante de Planck vezes a frequência, né? Então, a energia está feita em quantidades. Aqui temos um outro gráfico que demonstra essa realidade. Pareceria mais lógico que a energia seguisse esse trajeto, né? Uma energia decrescente, num trajeto contínuo, mas não é assim, ela vai aos saltos, aos pulos, né? De pacote em pacote, porque esses pacotes não se dividem, tanto para descer quanto para subir, ela tem um comportamento descontínuo. Então, esse daqui não corresponde à realidade, a energia não caminha como um fluido, ela não, né, se esvai como um fluido, como um leito, algo leitoso e contínuo, né? Como era próprio das teorias fluídicas do século XIX, né? Então, nós mantemos essa terminologia no espiritismo, né, dos fluidos, né? Mas, na verdade, nada é fluídico no nosso universo, tudo está fracionado em pacotinhos, tudo está granulado. A grande propriedade do nosso universo é a granularidade, né? Certo? Aqui está o nosso Einstein, em 1905, demonstrando-nos que o efeito do fotoelétrico só pode ser explicado se a luz se comportar em grânulos, que são os fótons, incidindo sobre um metal e provocando a emissão de elétrons, produzindo, então, o fenômeno da eletricidade, né? A energia incidente dos fótons provocadas pela luz em forma de grânulos. Nós vamos conversar sobre isso mais adiante, mas aí está o famoso efeito fotoelétrico de Einstein, de tal forma que, se a luz fosse uma onda contínua, não haveria como explicar este fenômeno. Aí temos o nosso famoso Niels Bohr,
e com o seu átomo, o átomo de Bohr, seu átomo quantizado. Aqui nós temos um átomo, né? O núcleo do átomo, os elétrons girando em volta nos orbitais eletrônicos, né? Aqui nós temos a eletrosfera, e aqui um fóton incide sobre um elétron, o elétron muda de órbita, né? Este elétron emite um fóton e ele volta para a órbita original. Então, os elétrons fazem esse movimento e emitem energias, só que daqui para cá, o elétron não consumiu tempo nem caminhou em espaço nenhum, porque essa região aqui, ó, ela é não espacial, é uma região não local. Compreendem a sutileza disso? É algo intrigante, né? Como pode uma partícula passar de um ponto para outro sem consumir tempo e sem percorrer espaço? Como assim? Um ponto está distante do outro, mas entre os dois não existe espaço. É muito esquisito isso, né? É muito difícil de nós entendermos como que os elétrons se distribuem ao redor do núcleo atômico em não locais, né? Em regiões que não tem espaço e não tem tempo. É uma coisa esquisita. Aí começa a esquisitice da física quântica, toda a esquisitice da física quântica. Mas isso explica as linhas espectrais. Aqui nós temos um exemplo da linha espectral do hidrogênio, a linha espectral do hélio, a linha espectral do lítio, a linha espectral do oxigênio. Então, se um astrônomo capta uma luz oriunda de uma nebulosa, né, decompõe essa luz num prisma e ela dá esse desenho aqui embaixo, ó, ele sabe que aquela luz veio do oxigênio e que aquela nuvem que está emitindo luz é luz de oxigênio, tá certo? E assim se estuda a atmosfera dos planetas distantes e o homem sabe o que tem lá, né? Ao decompor a luz que vem de lá. Aqui nós temos, então, figuras famosas da física quântica, e nós vamos falar deles aí ao longo dos nossos estudos, né? O primeiro aqui é o Heisenberg, aqui é a data de falecimento dele, aqui jovem ainda, né? Aqui é o Schrödinger, aqui é o de Broglie, o francês, esse aqui é o austríaco, né? Alemão, austríaco, francês, esse é o Dirac, né? Paul Dirac, que era inglês. São os primeiros que vão se somar ao Niels Bohr para constituir o corpo da mecânica quântica, completados depois pelo Pauli, né? O Wolfgang Pauli. Esse daqui é o Feynman, né? O Richard Feynman, e aqui o David Bohr, né? São nomes também, esses dois mais recentes, né? Aí a data de falecimento deles, né? E que trouxeram grandes contribuições à física quântica, e são nomes que nós vamos conversar sobre eles ao longo dos nossos estudos. Para se estudar física quântica e espiritualidade, recomendo vocês o livro fundamental, depois da Grande Síntese de Ubaldi, que para mim é um livro de física quântica, depois de Deus e o Universo, que para mim é o livro fundamental para a visão de mundo, nós vamos estudar o Tal da Física, do austríaco também, né? Fritjof Capra. Né? Para mim é um livro fundamental para a interpretação espiritualista da física quântica. O Fritjof Capra vai utilizar a filosofia oriental, né, o taoísmo, o budismo, ele vai extrair conhecimentos das filosofias orientais para explicar a física quântica. Assim como nós, não vamos me comparar a ele, né? Mas vamos usar o Balde para explicar a física quântica. Aqui temos dois autores que não são místicos, são cientistas, mas escrevem muito bem de física quântica, né? O Brian Greene, que escreveu aqui O Universo Elegante, é um livro muito bacana, né, muito bem escrito, e que nos dá uma ideia boa de física quântica, e aqui o nosso brasileiro, né, residente nos Estados Unidos, Marcelo Gleiser, tem vários livros, Dança do Universo é o primeiro, também é muito bom, e A Ilha do Conhecimento, ele tem os capítulos finais, ele fala de física quântica de uma forma muito clara também, né, numa linguagem dirigida a nós, leigos, né? E entre outros importantes, aqui nós temos o Laércio Fonseca, que é um físico da cidade de Limeira,
estudou, né, na Universidade de Campinas, ele tem esse livro aí, né, Física Quântica e Espiritualidade, vocês encontram na internet. Eu, particularmente, acho um dos melhores livros de física quântica e espiritualidade que eu já li até hoje. Não é uma interpretação ele tenta aplicar a espiritualidade, né, a física quântica à espiritualidade, ele faz ensaios interessantes, mas ele não chega às conclusões que nós chegamos com o Baldi. Aqui nós temos o italiano Carlo Rovelli, não é um místico, né, um cientista lupista, né, que vai defender aí a gravidade quântica em looping. E é muito interessante as ideias dele são muito concordantes com o Baldi, e ele tem esse livrinho aí, A Realidade Não É o que Parece, que é um livro muito interessante e recomendo a vocês para estudarem física quântica. E depois os místicos, os francamente místicos, os indianos, né, que trazem o hinduísmo para tentar entender a física quântica, né? O Amit Goswami, que tem diversos livros escritos, Médico Quântico, né? A Física da Alma, né? Que nós citamos no nosso trabalho. Um dos livros que eu mais gostei dele é O Universo Autoconsciente, que também fica recomendado para vocês. E aí o Chopra, né? O Deepak Chopra, que é um médico, não é, né? Eles são vivos, é um médico, né? Que evoca a física quântica para estudar a natureza humana e evocar também fundamentos de cura. E esse livro dele também, muito interessante, é A Cura Quântica. Bem, e aqui trouxe para vocês, que eu não conheço, não conheci, resolvi procurar na internet, é o nosso acelerador de partículas. Tem lá em Campinas, é o Sirius, uma construção muito bonita, né? É considerado de pequeno porte, mas é imenso, né? Parece que temos aqui um ônibus, né? Parece, né? Perto dele aqui, né? Parece um ônibus. Bem, então, fica apresentado aí para vocês os Sírios. Bem, enfim, nós terminamos, meus amigos. E abrimos espaço aí para algum comentário de vocês, mas é o que tínhamos a apresentar hoje. A inicial história, né, da física quântica, que completa a nossa conversa de dezembro, né, que foi a breve história do átomo. Se você quiser. Está entendido assim, meus amigos? Sim. O Baldi tem uma frase espetacular. Sim. O nosso universo é uma doença no seio da eternidade. Isso diz tudo. Tá bem? Ô, Gilson, tem Pois não, minha 40 querida. anos que eu aprendo com você. Oh, tem tantos Eu anos estou assim. muito feliz por ter você. Muito obrigado, minha querida. 40 anos, Gilson. Muito obrigado, minha querida. Que É eu, uma honra muito imensa caminhar ao seu lado. olha, é um presente para os meus tempos. Muito obrigado, minha querida. Agradeço. Gilson, é Mário. Alô? Estamos ouvindo, Mário. E a gente pode dizer que o quantum é o espírito empacotado, assim, perdeu energia e se empacotou, criou assim, né, a unidade básica do universo, quer dizer, que vai dar origem a todos os elementos, né, a tabela periódica e, no fim, a todos os átomos, né? Esses pontos vão se juntando e criando os elementos aí a partir dessa unidade mínima de energia, né? Que parece ser o espírito que ficou aprisionado aí nesse ponto minúsculo aí de, né? Que é a raiz de tudo, a semente de tudo, Mário. né? É. Exatamente, Mário. Mas cada quantum que orbita em torno do eixo do nosso eu traz a potencialidade divina inserida na sua manifestação. É uma semente do todo. É a semente do reino de Deus, né? Então, nós temos aqui quantidades fantásticas dessa semente que nós estamos carregando, né? Mas o quantum é o pó,
que nós nos tornamos, né? Nos tornamos pó, não é isso que diz a Bíblia? Nós vamos estudar isso, né? Homem, tu és pó, e ao pó te tornas, né? Nós nos tornamos pó. O espírito se esfarelou na sua constituição, na sua substância, ele se esfarelou, fragmentou, né? Em frações diminutíssimas, que são os quanta, né? Tá certo? Então, está certo dizer que eu estou quântico. A minha natureza divina não é quântica. O meu espírito, da sua integridade, não se fracionou, ele está inteiro, íntegro. Mas o meu eu inferior, a minha manifestação no espaço-tempo, em decorrência da queda, sofreu, sim, a fragmentação quântica. Tá certo, Mário? Nos tornamos pó. E o pó agora, para mim, é o quanto. Homens, tu és quântico, e quântico te tornastes. Nós poderíamos traduzir aí essa famosa frase, né, da Bíblia. Bom? Ô, Gilson, Meu grande Alex. ficou uma dúvida para mim aqui, não sobre a aula, que foi bem clara e excelente, mas quando a gente fala em quantum, a gente fala apenas em energia, porque eu faço uma confusão, né? Por exemplo, com o modelo padrão de partículas, né? A gente aprendeu agora sobre, depois do átomo, né? Tem os quarks, né? E todos os outros elementos menores ainda que foram descobertos, né? Mas quando a gente fala no quantum, ele apenas é um quantum de energia, ou a gente, quando fala quantum, a gente fala também não só em energia, mas em matéria, em partícula? Nós podemos generalizar o quantum. O quantum nasceu como uma partícula de energia, mas logo depois de Broglie, o quanto é generalizado. A matéria está quantificada, a energia está quantificada. O quanto não é nem matéria, nem energia. O quanto é a entidade mínima, é o pacote mínimo de uma entidade que não se sabe o que é uma onda quântica, um evento quântico, e não se sabe o que é isso. Então, o homem não sabe qual é a natureza do quanto. O quanto não é nem matéria, nem energia. O quanto forma a matéria e a energia. Tá certo? Então, o fóton é um quantum, mas o quark também é uma entidade que reúne quântons, né? Então, as forças estão formadas de entidade mínima, que são quantum, mas a matéria também. Tudo está formado no nosso universo de entidades mínimas, que são quantum. E o quantum não é nem matéria e nem energia. O quantum é o quê? Não se sabe. É o KID da física, né? E mas nós, A gente tá estudiosos na de live, Ubaldi, podemos seu dizer pai, daqui a pouco a gente que te o liga, tá bom? quantum é a substância divina, presa em pacotes diminutíssimos, provisoriamente presa em diminutos pacotes. Tá certo? Por isso que naquele experimento de fenda dupla, então, bastante conhecido e falado, uma hora o elétron lançado lá naquela fenda comporta-se como onda, outra hora comporta-se como partícula. Seria por causa do quanto aí ele cabe nas duas naturezas, tanto de matéria quanto de energia. Exatamente, Alex. É isso aí. O quantum cabe em tudo. É a entidade mínima que forma a nossa realidade, a entidade mínima que forma tudo que existe, forma o espaço, forma as energias que se expressam no espaço, forma as matérias que se expressam no espaço. E até o tempo está granulado, né? Até o Só tempo está fracionado. para concluir minha dúvida, em cima da pergunta do Mário, questão do espírito, né?
se a gente for levar em conta lá a grande equação da substância, né? Da energia, voltamos ao espírito, né? No caso aí, com a queda, com a fragmentação em quântons, né? Mas você disse que o espírito ele se mantém íntegro, né? Assim acreditamos também, né? Porque assim aprendemos, né? Na doutrina espírita com Balde. Então ele se mantém íntegro, mas, né? Dentro do quanto, dentro dessa unidade mínima, seria isso. Seria isso. Por isso dizemos que o espírito se prendeu na gaiola quântica, na gaiola feita de granulozinhos, né? De pedacinhos mínimos. Mas ele não é quântico. O espírito em si, não. O espírito, como entidade divina, o nosso eu superior, não sofreu o processo de quantização. Senão seria a nossa morte, né? Seria o esfacelamento do nosso eu. O nosso eu é íntegro, o nosso eu é uno, nosso eu é indivisível. Lembra das propriedades da substância? Da indivisibilidade da substância? Ela se mantém. Então, a granularidade, a quantização da substância, ela é aparente, ela é ilusória. Nós vamos estudar isso, né? Porque a substância mantém a sua identidade, a sua unidade, através do fenômeno do emaranhamento, do entrelace. Então, elas não perderam a sua junção fundamental, a sua unidade fundamental. Elas pipocam aqui como se fossem coisas separadas, mas elas mantêm uma entidade, uma unificação fundamental que não foi perdido com a queda, porque senão seria o completo desfazimento da obra de Deus, né? Da obra divina. Tá certo? Perfeito. Muito obrigado, viu? Tá bem? Quando você peneira uma água, né, Alex? Você separa a água em pequenas frações de gotas, digamos assim, né? Gotículas de água peneiradas. Você dá uma aparência irreal para a água. A água tem a sua fluidez, né? A sua configuração unitária, aparentemente desfeita por uma peneira, e facilmente ela se recompõe como uma unidade, né? A água. Seria mais ou menos isso, sabe? Seria mais ou menos isso, né? Essa analogia. A queda foi essa peneira, né? Que a gente aparentemente se fragmentou nela, né? Mas o nosso sentido de unidade se vê tudo em pedacinho, mas na verdade o todo se mantém, né? Mantido todo por se Deus. mantém, mantido Perfeito. por Deus. Obrigado. Senão teria sido um desastre completo, né? E não existiria nenhuma coerência no nosso universo, né? Tá certo? A bacana disso é que se coaduna com todas as correntes orientais, né, e milenares, né? Muito Isso bacana. mesmo. Por isso nós vamos ver essa dualidade na física quântica. Ao mesmo tempo que a física quântica nos dá um sentido de unidade, ela nos dá também um sentido de fragmentação. De sorte que você não sabe dizer se a física quântica traz a unidade ou traz a fragmentação. Traz os dois. Porque a unidade é anterior à fragmentação. E ela se mantém, ela não se perdeu na realidade. Precisamos dela para entender tudo, né? Exatamente. Gilson, seria a unidade o amor, e a falta do amor, que seria vamos supor, a queda, etc. Mas só que é uma mesma escala. Deus criou o amor e o homem, ou seja, nós, com a falta de amor, é que caímos, e agora a gente revendo tudo, voltando ao amor, porque é uma escala só. Deus seria, sei lá, o amor total, e a falta dele é que criaria o ódio, etc. E agora nós estamos recuperando o amor, ou seja, é uma coisa só. Perfeito, Adimar. Você falou de uma forma brilhante. É exatamente isso. Exatamente isso. Nós fragmentamos o amor, mas o amor não se fragmenta, o amor não se divide, se mantém
em sua unidade, né? E aí você compreende que o ego é quântico, né? O nosso ego, o nosso eu inferior é quântico, tanto que a gente se divide, se separa um do outro. Você se encerra na sua família ou em si mesmo, né? E não faz contato com o outro, não divide nada com o outro. Isso é quântico. Tudo aquilo que não quer ser unido ao outro se torna quântico, porque é aquilo que não é amoroso, né? O amor é antiquântico, completamente, né, Odimar? Você falou muito bem, Odimar, né? Você falou muito bem, exatamente. Então, o que vai desfazer o quântico no nosso universo? O Odimar já falou, é o amor. O amor vai desfazer as nossas gaiolas quânticas, né? E vai desfazer a matéria, consequentemente, porque a matéria é filha da quantificação. Gratidão, que explicação maravilhosa. Gratidão, Gilson. Eu que Parabéns. agradeço, Odimar. Você que nos trouxe essa luz aí do amor como princípio fundamental da unidade. Nós vamos voltar a falar muito disso, nós vamos discutir, né, a unidade que a física quântica traz, né, o emaranhamento, né, o entrelace fundamental das partículas quânticas. Nós vamos conversar sobre isso mais adiante, né? Vamos voltar a falar do amor, do egoísmo, como né, as forças fundamentais que trabalham nessa conjunção da realidade. Vamos falar disso tudo mais adiante. Gilson, Mário. A Sônia quer falar? A Sônia está com a mão levantada, Sônia? É uma dúvida, Gilson. Você Mas não, falou querida. que você disse que nós ainda não sabemos o que é o quanto. Isso? Foi isso que eu entendi? Isso. Tá. O que tem dentro do quanto? E O que é o quanto, afinal de contas? Né? O que é essa quantidade mínima? Quantidade mínima de quê? Né? O que tem dentro disso aí? sim, sim. Mas eu acompanho alguns espíritas aí pela internet, e segundo um deles, diz que provavelmente esse ano Einstein reencarna. Então, ele vai talvez trazer isso para a gente, quem sabe. Muitas Maravilha se a dúvidas gente nossas ele vai tirar, né? puder Se for contar verdade. com Einstein voltando. Notícia maravilhosa, hein? Não é? Se ele voltar, provavelmente o Telas vai estar Tomara junto que com ele, ele. tomara que ele nos evolua para o espírito, né? Ele venha trazer a descoberta do espírito, que é o que nos importa. Mas tomara, né? Quem sabe vem trazer a fórmula matemática do espírito, né? Isso. Completando Nós aí as vamos suas entender melhor equações, né? isso aí, esse emaranhado Vem aí. trazer a teoria de tudo, né? A grande teoria unificada do universo. Se ele reencarnar mesmo, ele vai ter que estudar o balde, viu? Ele tem que passar com por um certeza. balde, senão não vai valer, não. Com Senão certeza. Se ele eles, não vai se eles já chegar não lá, estão não. trocando figurinhas lá, né? Com certeza, né? O balde trocou cartas com Einstein, né? Você sabe disso, né? Lá Como é que é? Não entendi. no museu de Campos do Goytacazes, eu tive a satisfação de ver lá a carta que o Einstein mandou para o Balde. O Balde enviou uma carta para Einstein, Einstein respondeu, né? E ele se declara nessa carta que se surpreendeu com a vastidão das ideias desenvolvidas em A Grande Síntese. Parece que o Balde mandou para ele a Grande Síntese. Naturalmente em inglês, a gente não sabe se existia uma tradução em inglês, mas existe essa carta. Sei. O Mário você já esteve lá, né, Mário, em Campos? Você viu essa carta, Mário? Sim, sim. Eu vi alguns documentos, né? Vi o original da Grande Síntese, tinha muitos documentos lá, mas eu não sei se especificamente essa eu cheguei a ver, né? Mas estive lá recentemente. Mas está citado na introdução da Grande Síntese, né? Verdade. A carta de Einstein, dirigida ao Balde.
Então, vamos esperar aí o nosso Einstein reencarnado. Onde é que será que ele vai reencarnar? Isso poderia Diz que é ser aqui esse no ano, Brasil, né? mas aqui. Se encarnar no Brasil aqui, vai ter dificuldade, né? Tem que Ah, encarnar nos provavelmente não vai ser aqui, não. países desenvolvidos que dão mais condições a essas grandes inteligências de se desenvolverem, né? Dizem que grandes gênios vão reencarnar, né? Proximamente. Francisco de Assis e outros grandes A gênios. maior genialidade possível, como segundo o Baldi, não é do intelecto, é do sentimento, né? Sem dúvida. E são esses gênios que, de fato, nós precisamos, né? Mas, Gilson, uma última pergunta, por favor. Quando o Dirac, né, descobriu a antimatéria, o pósitron, isso aí não vai se aproximar também da espiritualidade, não, da questão pensando no perispírito, né, que possui células também, que é um corpo material, mas muito sutil. A gente pode buscar essa relação entre essa questão do elétron e do pósitron, da matéria e antimatéria. Eu fico assim achando que é um passo também em direção a uma concretude maior sobre a espiritualidade. Eu não sei. Posso estar enganado. Mário, você não é o primeiro que nos fala isso, eu já vi muitos comentários a esse respeito. Muitos fazem referência à antimatéria como se fosse a matéria do mundo espiritual, a matéria que integra o mundo dos espíritos, ou o corpo perispiritual seria feito de antimatéria. E não é bem assim, Mário. Aí é uma questão de palavras, poderia ser, né? A gente aprende que o mundo espiritual é feito de átomos etéreos, são átomos quais os nossos, mas em outras frequências vibratórias, mas não é propriamente antimatéria, não, sabe, Mário? A gente deve reservar esse termo antimatéria para um tipo de matéria que existe no nosso universo, que é constituída por uma inversão de carga elétrica, mas possui a mesma massa. É apenas uma matéria feita de elétrons positivos e prótons negativos. Mas é uma matéria visível, palpável, tal qual a nossa. Inclusive, quando as duas se encontram, um pósitron encontra um elétron, eles se desfazem, eles se transformam em energia pura. Então, a matéria e a antimatéria não podem conviver, não podem se aproximar, porque elas se destroem mutuamente. Então, isso não é uma constituição de uma matéria extrafísica, não, sabe, Mário? A gente costuma confundir as palavras, né? A antimatéria é a matéria do mundo dos espíritos. Não é, tá? A matéria do mundo dos espíritos não está formada de elétrons positivos e prótons negativos. Não pode ser. Haveria um choque violento entre os dois, né? Correto. Tá bom. É uma outra composição, Mário. Não é essa composição que está estabelecida pela ciência como antimatéria. Tá? Não Correto. pode ser. As palavras Bem, acabam... porque o tendo... pósitron é uma realidade. Você tem aí a ressonância magnética, ela funciona em base a pósitrons. O pósitron é uma partícula física, tem massa. Um amontoado de pósitrons torna-se visível. Um átomo de antimatéria, se você pudesse vê-lo, ele não pode existir porque ele entrechoca com a nossa matéria, mas se você pudesse ver um amontoado de antimatéria, seria exatamente como é a nossa matéria, a mesma aparência, apenas com cargas elétricas em oposição, né? E o nosso universo ele parece ter feito uma decisão lá no início do Big Bang, em que ele optou por uma prevalência da matéria em detrimento da antimatéria. Mas no começo do Big Bang, matéria e antimatéria eram formadas em proporções idênticas e se destruíam nos seus encontros, como de repente passa a predominar a matéria sobre a antimatéria. A antimatéria tornou-se algo extremamente raro no nosso universo. E não se sabe por quê. A ciência não sabe por quê que houve um predomínio da matéria
sobre a antimatéria, mas existiram no começo quarks e antiquarks. Toda partícula tinha a sua reversa, toda partícula tinha a sua antipartícula. Eram formados aos pares, mas, de repente, o par reverso deixou de existir, passou a existir só a matéria como a gente a vê, né? O elétron, todo elétron é negativo, todo próton é positivo, é a norma do nosso universo. Se não fosse assim, o universo não existiria. Está bem? Então, o que há de antimatéria no nosso universo é muito pouco. Os pósitrons são criados artificialmente. Né? Entendi. Isso bem? foi porque Deus observou e com a observação de Deus é que criou o mundo. Porque Isso mesmo. tendo observado, se Deus observou, ele pode ter feito com que a antimatéria fosse um pouco menor para que o que ele observou, que seria, no caso que nós comentamos lá, da onda e partícula, na hora que passa só um elétron numa determinada fenda, ele é uma partícula. Com as duas fendas, ele formou onda. Essa observação de Deus é que criou, no caso, o mundo, o universo, o multiverso. Seria isso? Isso mesmo, Odimar. E viu Deus que era bom, e assim se fez, né? Isso mesmo, a interferência da inteligência divina foi fundamental para estabelecer os parâmetros do nosso universo, para que ele existisse, se tornasse estável, e o espírito inserido nele pudesse se desenvolver, evoluir e retornar ao seu coração, né? Ao coração divino. Então, havia necessidade de que o nosso universo se tornasse estável, a matéria tivesse a sua plena estabilidade. Para isso, haveria de ter uma predominância da matéria sobre a antimatéria. Isso é divino, né, Odimar? Exatamente. Houve uma interferência da lei aí para que isso acontecesse. Né? O universo sabia de antemão que lá na frente precisava fazer com que o espírito se manifestasse na matéria. Né? Gratidão, Gilson. Essa aula sua é maravilhosa demais. Deus te ilumine sempre. Gratidão. Eu que agradeço, meu amigo. Muito obrigado. Eu acho que nós podemos terminar, não podemos? Gilson, você me permite fazer uma última pergunta? Pois não, meu amigo. Eu fiquei só com seria uma dúvida, mais uma tentativa de entendimento. Quando o Bohr ele desenvolveu esse aperfeiçoamento do átomo e ele disse lá que o elétron ele não segue em continuidade para o núcleo nem para fora, mas sim ele vai saltando por órbita. E ele também afirmou que o elétron não gasta nem tempo, não consome espaço para mudar, né? Aí surgiu esse conceito de não localidade. Ele por acaso, ele deu alguma explicação que seja compreensível para nós leigos de como ele concluiu essa que não há um andamento no tempo e um deslocamento no espaço, né? Porque ele afirmou isso, ele deve ter dado alguma explicação, imagino eu. Né? Teria algo compreensível assim para que a gente pudesse aproximar, ou realmente ficamos na tentativa apenas? No ar, né, Alex? Eu também tenho essa curiosidade sua, viu, Alex? Eu também gostaria de fazer essa pergunta para o Bohr, o Niels Bohr. Eu não encontrei esse livro nenhum. Se alguém encontrar, por favor, me diga, mas eu não sei, eu não vi explicação nenhuma para isso. Não vi. Não. Eu sei na história da física quântica que o Bohr teve essa percepção, mas quem chamou a atenção para o salto quântico, quem de fato notou que ele sumia de um ponto para surgir imediatamente no outro, foi o Heisenberg, né? Que era o companheiro do Niels Bohr, sabe? E ele vai criar uma mecânica matricial em base a esse fenômeno.
Já o Schrödinger, ele não gostava do salto quântico e desse fato, né, de sumir daqui, desaparecer e aparecer ali sem percorrer nenhuma região espacial, né, espaço-temporal. Então, ele criou a mecânica ondulatória exatamente para se desfazer do incômodo do salto quântico. Porque se o elétron é uma onda, ele vai ondulando de um ponto ao outro sem necessidade de saltar. Entendeu? Então, gerou-se uma incongruência, tá bem? O elétron é uma onda, mas ele não salta, mas ele é uma onda. Mesmo sendo onda, ele não salta. Ele salta, atravessa uma região não temporal, não espacial. Mas ninguém explica isso, Alex. Não há uma explicação coerente para isso, não. Nós vamos fazer um esforço para tentar explicar isso com a tese de Ubaldi, né? A gente pode até adiantar para vocês. Nós estamos um pouco mais depressa do que gostaríamos, mas o nosso universo é uma junção de localidade e não localidade. Não localidade é um atributo do sistema. Localidade é um atributo do antissistema. O antissistema é espacial-temporal. O antissistema. O sistema é não espacial, não temporal. Com a queda, nós saímos, entre aspas, do sistema. Mas não saímos. O sistema é a base do nosso universo. Ele entremeia o nosso universo. Então, nós vamos encontrar o sistema na não localidade. Então, lá no átomo, a ciência conseguiu identificar, né, um entrelaço perfeito do S a S, sistema antissistema. Isso, para mim, vai explicar a física quântica, tá? Nós vamos voltar a falar sobre isso. Então, se você me pergunta o que é essa não localidade, eu falo que é a presença do sistema no nosso universo. Tá bem? E se você tem que trafegar entre uma parte do AS e outra parte do AS, passando por um intervalo S, que é o intervalo do sistema, no sistema você não conta tempo nem espaço. Né? Então, para mim, o elétron, quando ele muda de nível, ele é tão pequenininho que ele passa ali pelo entrelace espaço-não espaço. Então, ele vai de uma região do espaço à subsequente região do espaço, que é tão pequenininho que é subsequente. Mas entre um e outro tem um intervalo S, eu chamo de intervalo S, né? O intervalo sistema. Tá bem? Isso seria o buraco de minhoca que eles falam, que os físicos quânticos falam, um buraco de minhoca? Mais ou menos. O buraco de minhoca é uma junção entre dois buracos negros, né, Odiman? Que nós já tivemos conversado sobre isso. Seria, então, uma forma de caminhar pelo espaço-tempo sem trafegar pelo espaço-tempo, não é passar de um ponto ao outro, né? Mais ou menos. No macrocosmo é o buraco de minhoca, exatamente. E lá na intimidade atômica é um buraquinho de minhoquinha. Né? Tá certo? Mas é mais ou menos o mesmo raciocínio, você tem razão. Né? Gilson. Então, entre um orbital eletrônico e outro, tem um buraco de minhoca, como o Dilma falou, é isso aí. Né? Ele passa por esse buraquinho de minhoca e trafega de um degrau AS para outro degrau AS, percorrendo um intervalo S no meio. Né? Gilson, eu sei que se deixar, a gente vai passar a noite toda aqui. Mas não sei, Alex, eu aproximei mais ou menos da sua pergunta, mas mais do que isso eu não sei explicar, não. E os físicos não explicam isso, não. Muitos físicos se negaram a aceitar a não localidade. Einstein se negou a aceitar a não localidade, né? Que ele chamou de comunicações fantasmagóricas, né? Essas que não consomem tempo nem espaço, são mais rápidas que a velocidade da luz. Né? Ele se negou a aceitar isso. Mas a ciência acabou confirmando que isso é uma realidade. Existe, de fato, a não localidade. Ela faz parte do nosso mundo. Está lá no Teorema de Bell, né? Vocês já ouviram falar, né? Teorema do John Bell. É isso? Gilson, uma última pergunta, prometo. Será que podemos fazer uma analogia com
da não localidade, da localidade, da passagem de um elétron de uma camada para outra, com o corpo de Jesus, o desaparecimento dele no deserto, ele se materializava no local. Será que a Foi gente pode... difícil, hein, Mário? Porque me veio Coisa muito difícil, ouvindo Mário. tudo aí, a gente, né? Jesus se materializava, saía Jesus caminhava pela não localidade, né, Mário? Isso, É voltava lá possível, para o sistema, né? é possível. Jesus estava com o pé no sistema, né? Sim, sim, É sim. possível, Mário. Eu não sei explicar isso nessa profundidade, não, mas é possível, sabe? É possível, né? O teletransporte é o transporte através da não localidade, é um transporte instantâneo, Perfeito, né? perfeito. Há O várias experiências. tunelamento, o Sim, tunelamento, que é uma realidade da física quântica, é também um trafegar pela não localidade, né? perfeito. Então, vamos falar. Nós Matéria, temos um capítulo só sobre localidade e não localidade, você acredita? Nós vamos voltar a conversar sobre isso, que o assunto é intrigante, é um dos mais intrigantes da física quântica. Para mim, é o que demonstra a veracidade do sistema. O sistema está presente no nosso universo na não localidade. Isso, para mim, é essencial. Tá, Mário? Então, você tem razão de querer extrapolar isso para a vida do Cristo, para fenômenos espirituais, né? De transporte, né? De teletransportes. Você tem razão, né? É possível, sim, que haja as materializações, pode haver um transporte por não localidades, né? sim, Não é isso? Que materializa um objeto num ambiente perfeito. totalmente fechado? Como? Sim, Você tem que sim. transportá-lo pela não localidade, É isso né? aí. É isso aí. Não é isso aí, Mário? Há várias experiências, né, de teletransporte já É, registradas. eu ainda não vi todo o seu Muito. filme ainda não, mas eu vou ver, não tive tempo, né, das materializações, mas com Opa, certeza esse fenômeno se desdobra em realidades espirituais, sem dúvida nenhuma, né, Mário? Porque nós não podemos separar o mundo espiritual do mundo físico. As leis são as mesmas, né? obrigado, Bem, Sus. Obrigado. Valeu, obrigado. é isso, meu amigo, meus amigos. Espero que a nossa conversa hoje tenha sido um convite para penetrarmos nos enigmas quânticos, nesse mundo fantasmagórico, esse mundo enigmático que é o micromundo, né? O microcosmos, que nos convida a seríssimas reflexões. E o que nos importa são as reflexões. Então, nós vamos apresentar fatos, vamos apresentar evidências, vamos apresentar as descobertas da física quântica, mas são as reflexões que nos importam. Porque nós estamos aqui num ambiente de disquisições filosóficas e não propriamente científicas, que isso fique claro para vocês. Eu trago um pouco de conhecimento para vocês, mas eu não sou cientista, né? E não vou poder esclarecer também muitas das dúvidas da própria ciência. Podemos terminar? Fiquem com Deus. Nosso próximo encontro vai ser que dia que é mesmo? Vamos ver aqui que dia que é mesmo. Nosso próximo encontro é dia 2 de fevereiro. Já parou de gravar, Sônia, por favor?